O Grande Prêmio de Mônaco revelou a dura verdade sobre a tentativa de campeonato de Pérez. Embora estivéssemos certos de que ele tinha potencial para infernizar a vida de Verstappen em 2023, o mexicano nos tranquilizou quanto a isso. O autoproclamado rei dos circuitos de rua cometeu um erro que é típico de pilotos novatos, o que não é permitido se você deseja ser considerado um candidato ao campeonato. O pior para Pérez é o fato de a Red Bull ter falado abertamente sobre sua manobra custosa na curva 1 durante a classificação, aumentando ainda mais a pressão sobre o mexicano para que ele se saia bem no restante da temporada de 2023. Depois desse erro e da declaração mais recente da Red Bull, não podemos deixar de nos perguntar se o campeonato já acabou antes mesmo de começar adequadamente. Tudo o que poderia ter dado errado deu errado para Pérez na sessão de classificação do sábado, em que ele bateu no Q1 após perder o controle do carro na curva de Santa Devota. O que pareceu um tanto incomum sobre seu acidente foi a localização dele, pois quando os pilotos não conseguem atingir o ponto de frenagem e estão forçando demais, eles podem simplesmente sair da pista para a esquerda. Mas Pérez parece ter entrado na curva a 15 km por hora mais do que deveria, o que resultou em uma derrapagem traseira e na colisão com as barreiras. O próprio erro em si é considerado típico de um novato, pois não há piloto que cometa um erro assim no Q1. Mas a história não termina aí para Pérez. Antes de abordarmos a declaração e aquelas feitas por sua equipe, que envolveram uma avaliação dos danos causados por Pérez, vamos ver como sua corrida foi prejudicada sob a pressão cada vez maior para marcar pontos. Até aquele ponto, Pérez era considerado um piloto que se saía bem sob pressão, mas em Mônaco, uma pista que era definitivamente uma de suas favoritas, a pressão tirou o pior dele. Embora ele tenha conseguido ultrapassar Sol após o túnel, ao entrar na curva dupla, ele foi empurrado para fora da pista pelo canadense e não teve que devolver a posição por mérito. Por causa dessa mesma curva, ele tentou ultrapassar Magnussen e acabou danificando a asa dianteira. Essa era uma parte da pista em que nenhum piloto faria uma ultrapassagem, e foi tolice da parte de Pérez acreditar que ele poderia fazer a manobra que talvez parecesse boa em sua cabeça, mas que na realidade estava longe de ser ideal. Além disso, houve um momento em que ele quase repetiu o movimento de Schumacher em 2022, o que teria deixado o RB19 completamente destruído no início do terceiro setor, devido à derrapagem que ocorreu enquanto ele tentava fazer uma volta mais rápida. No geral, foi um fim de semana miserável para Pérez, mas desde que ele entrou no Q1 da maneira que fez, sabíamos que não havia muito que ele pudesse fazer em uma pista como Mônaco. O desempenho na corrida foi apenas a cereja no topo do que podemos chamar de desempenho de Pérez sob pressão, algo que não queríamos ver tão cedo na temporada de 2023. Para piorar as coisas para o veterano, os danos causados ao carro não parecem ser baratos. Horner falou sobre esse problema, e havia uma grande possibilidade de que, como precaução, o chassi de Pérez fosse trocado antes do início da corrida, o que resultaria na largada do piloto mexicano no pit lane. Felizmente para a equipe, esse é um custo que eles não precisaram arcar, o que não significa necessariamente que o cofrinho da equipe austríaca não tenha ficado alguns quilos mais leve após as peripécias de Pérez no sábado. Houve uma extensa lista de componentes trocados no carro número 11 antes do início da corrida sob as regras do parque fechado, que incluíam um novo conjunto de assoalho, asa traseira, volante e unidade de armazenamento de energia. Além disso, Pérez também recebeu uma nova asa dianteira, caixa de bico, conjunto de câmbio, conjunto de RNC e suspensão traseira, entre outros componentes. Foi muito incomum ver Pérez, um piloto experiente, cometer o tipo de erro que cometeu naquela curva específica, e ao falar sobre isso, Horner culpou a falta de concentração e a distração de Pérez pelo lado direito do Alpine. Infelizmente, Pérez cometeu um erro muito cedo no Q1, e só posso pensar que talvez ele tenha sido distraído pelo Alpine do lado direito, porque ele apenas calculou mal aquela primeira curva, e a pista só ia ficar mais rápida, então ele vai se lamentar por isso. Talvez tenhamos que trocar todo o chassi apenas como precaução. É muito difícil começar daquela posição, como Max começou há alguns anos e conseguiu entrar no top 10. O objetivo agora é marcar pontos, porque provavelmente será uma corrida com apenas uma parada. Você precisa economizar seus pneus, e você não pode usar seu ritmo a seu favor. Obviamente, Pérez não atingiu esse objetivo, e seu desempenho, para ser bem sincero, não foi o que se espera de um piloto que está no melhor carro do grid. Verstappen conseguiu marcar pontos não muito tempo atrás, o que apenas mostra que, não importa o quanto você odeie admitir, Verstappen é um animal e um competidor diferente. Ele conseguiu tirar 3 décimos de segundo no último setor, superando Alonso e conquistando a pole position. E pensar que Pérez poderia desafiá-lo pelo campeonato é algo um pouco improvável.
o desempenho do mexicano durante a corrida definitivamente colocou a equipe em uma posição em que eles agora estão convencidos de que o cenário de 2016 da Mercedes está se distanciando cada vez mais, algo que eles têm desejado, pois haverá menos drama entre os membros da equipe e nenhuma química será arruinada. Afinal, sair do seu grande prêmio favorito sem marcar pontos não é algo de que você deva se orgulhar. E ao falar sobre essa questão, Pérez disse que pagou o preço pelo seu erro na classificação, que foi muito caro, e ele precisa se desculpar com toda a equipe porque é inaceitável cometer esse tipo de erro. Ele precisa seguir em frente, aprender com isso, não pode se dar ao luxo de marcar 0 pontos no campeonato. O que não parece estar a seu favor é que a equipe agora está percebendo que erros como esse estão ampliando definitivamente a lacuna entre os pilotos que podem vencer o campeonato e o piloto que vai vencer o campeonato. Com Pérez cada vez mais distante desse objetivo final, Helmut Marko comentou sobre esse assunto, e suas palavras provavelmente foram recebidas como uma dura realidade por Pérez, que pode estar um pouco desapontado após uma série recente de eventos na Red Bull. Ao falar sobre o erro de classificação de Pérez, Marko acrescentou: se você tem um carro como esse, não deveria estar fora no Q1. Foi um erro estúpido de sua parte. Talvez ele estivesse pensando demais no campeonato. O assessor sênior foi ainda mais longe ao elogiar o desempenho de Verstappen, acrescentando que a equipe pensou que a pole position estava perdida após o segundo setor, mas o bicampeão mundial mostrou por que conquistou esses 2 campeonatos. Agora, Pérez está lentamente se transformando no Leclerc 2.0 do ano passado, e admitir seus erros não fará bem a ele no futuro próximo. Sim, é bom admitir que você está errado e não culpar outra pessoa por causar um acidente quando ninguém mais o fez no passado, mas é exatamente o que Leclerc tem feito nos últimos anos, assumir a responsabilidade por seus erros e dizer que precisa melhorar. No entanto, quando chega a hora de realmente melhorar, ele desaparece. Ao falar sobre as consequências de seu acidente na classificação, Pérez continuou: é inacreditável, e não consigo acreditar no que fiz. Fui pego de surpresa, especialmente porque perdi o controle traseiro muito tarde na curva. Fui pego de surpresa. É uma maneira de extrair tempo de volta do carro, mas acabei ultrapassando o limite. Me tornei um passageiro e não havia mais nada que eu pudesse fazer porque era muito tarde na curva e não consegui cortar ou sair da curva. Não senti que exagerei, mas foi um grande erro da minha parte. Peço desculpas à minha equipe, mas foi algo que simplesmente aconteceu e foi uma grande surpresa. Não é uma desculpa, eu deveria ter feito melhor hoje. Essa declaração foi de Pérez depois que eu li. Se este vídeo tivesse outro título, provavelmente você pensaria que é Leclerc quem causou o acidente e ele está se desculpando com a equipe. Bem, foi isso que Monegasco fez após seus erros no ano passado em Imola, na França, onde ele admitiu que cometeu um erro, mas também disse que o acidente aconteceu e ele teve que lidar com isso. Infelizmente para Pérez, ele não é mais um estreante no grid e não tem a desculpa de ser jovem e inexperiente. Ele é um piloto veterano que está em uma das melhores equipes da Fórmula 1, e erros como esse não podem mais ser aceitos. Agora é esperar para ver como Pérez irá se recuperar nas próximas corridas e se ele será capaz de superar essa sequência de eventos desfavoráveis.